Olá, amigos telespectadores do programa Giro Cidade. Hoje, no quadro Giro Entrevista, nós temos a honra de receber aqui no estúdios do SBT a professora Lara Cristina, pedagoga e mestre em educação. Professora, seja bem-vinda ao programa Giro Cidade. Leciona na UNIR, vai dizer mais sobre ela também. É uma honra tê-la aqui conosco no estúdio do SBT, conversando com a sociedade ariquemense, com o pessoal da região do Vale do Jamari, através do nosso canal local e também através da internet. É muito bom tê-la aqui conversando sobre um tema tão importante, principalmente nos dias de hoje. Eu cumprimento e agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós estamos ali no campus da UNIR, no Departamento de Ciências da Educação, e viemos então conversar um pouquinho sobre esse evento que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária e que está vinculado ao Departamento de Ciências da Educação, como também ao Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial, Vale do Jamari, e ao Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Democratização da Escola Pública. Professora, antes de nós entrarmos neste assunto que está acontecendo essa semana, evento Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, eu vou chacoalhar um pouquinho esse tema. Eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil e como está a saúde e o desenvolvimento da reforma agrária no nosso país. Olha, a gente vive um momento crítico, né? Um momento muito difícil, porque a gente vive aqui no Brasil algo que não é local, não é a realidade só do Brasil. É um momento em que, mundialmente, ou pelo menos no Ocidente, é muito forte uma força conservadora, né? Então, essas forças conservadoras, quando a gente fala em conservadorismo, a gente está falando num grupo, numa elite que procura garantir o seu espaço, o seu poder. A manutenção do poder. Isso, a manutenção, né, desse poder. Então, hoje, a gente vive no país uma situação em que essa elite financeira e política também que está no poder, né? Então, tanto é que a gente tem a cada dia, né, a questão assim pontual, porque eu acho que se a gente for falar de todas, né, a gente vai elencar aqui reforma trabalhista, previdenciária e tantas, mas falando especificamente agora da questão da Amazônia, né? E aí, assim, a Amazônia fica, né? E aí a gente verifica isso, quer dizer, num discurso de desenvolvimento, a gente tem o extermínio de povos tradicionais da floresta, povos indígenas, quilombolas, e tudo em nome, então, de um desenvolvimento, né? De um suposto desenvolvimento, porque eu acho que a grande questão é a gente pensar o que é desenvolvimento? O que é que nós estamos chamando de desenvolvimento? Porque, na verdade, em todos os episódios que nós tivemos essas situações, os ganhos ficaram para esse grupo que está na elite. E que a cada vez se fortalece mais, porque é uma forma de poder que não é o que é democracia, é justamente a distribuição do poder, né? E o poder não está distribuído, né? Então, de fato, o momento é muito crítico em relação à reforma agrária, especificamente, assim, muito, eu falei no Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial, que foi um projeto que tinha como fomentadores o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República, numa chamada pública do CNPq de 2014. E assim que o governo Temer assumiu, num decreto ele extinguiu esses dois órgãos, né? Então, assim, e inclusive nós estamos com um projeto, o tempo de financiamento finalizando agora, mas, no entanto, todos os recursos, a bolsa dos extensionistas foram cortados em janeiro desse ano, antes do previsto no contrato do projeto. Então, eu acho que por aí a gente... Isso, e é um núcleo que trabalha
justamente a gente continua firme, porque a gente entende que o não financiamento não significa a extinção do núcleo, mas a gente trabalha com muito menos possibilidades e condições, né? Professora, para a gente finalizar, explica para nós a importância da juventude e principalmente dentro do campus da universidade, onde a sociedade vai formando os formadores de opinião, nós vamos formando essas pessoas para que a gente não fique só na mão dessa elite burra, dessa política burra do nosso país, de temas como esse, onde realmente eu acredito que a agricultura familiar e o município que tem uma grande força na agricultura familiar é um município rico, assim como Ouro Preto, como Jaru, e para que isso não venha a ocorrer, para que a gente possa ter pelo menos mentes pensantes nos próximos nas próximas décadas aí. Então, é um grande desafio, né? Porque como que eu posso pensar em, de fato, desenvolvimento humano, formação humana, contextualizada, com uma condição de um olhar crítico para a realidade, quando a aula é televisionada por um professor que não conhece essa realidade? Né? Como é que a gente... muito grande, é um desafio muito grande, mas eu sempre digo, e aí assim, o John aqui, que é nosso diretor, acadêmico lá, né? E acadêmico? Não, para nós ele é acadêmico, aqui ele é diretor, né? Lá, né? A gente não está dando esse status para ele ainda não. E a gente sempre tem dito, né, da importância da pedagogia, a importância da educação, porque aquilo que a gente discute, a forma, não é nem só necessariamente o conteúdo, né, que você traz para a aula, mas é também a postura do professor enquanto alguém que está ali em construção junto com os seus educandos, né, e que estão construindo esse olhar, essa visão de mundo. Eu me preocupo muito com a escola sem partido. Eu entrei na universidade via um concurso para a área de políticas públicas. Então, eu já falei para os alunos que até a conversa de que ganhava R$100, conversa. R$100 quem gravasse o professor falando de política em sala de aula. Eu falei assim, olha, vocês podem ganhar muito dinheiro comigo, porque basta gravar uma aula minha. Mas eu fui contratada num edital para discussão de políticas públicas. E aí a gente precisa, de fato, ter a consciência de que a educação, ela não salva o mundo, né? Paulo Freire dizia isso, né? A educação por si, ela não transforma o mundo. No entanto, sem ela, também não é possível transformar, né? Então, a gente precisa, de fato, buscar essa escola, uma escola que converse com os interesses da classe trabalhadora, né? Para que a gente possa pensar nesse olhar crítico, possa pensar nesse desenvolvimento que seja justo, né? É muito complicado quando a gente fala em desenvolvimento justo, em cooperação, a gente fala, mas essas crianças brigam tanto e tudo, mas a forma de avaliação tem a ver com o tanto de estrelinha que a criança teve durante o bimestre. Então, ou a lógica da competição, ela é completamente incompatível com a lógica da cooperação. Então, até nesse sentido é preciso a gente pensar, mas eu acredito muito, muito no papel que a educação tem na transformação social. Gostaria que você deixasse um convite para que a sociedade participasse e também encerrasse o tema, a nossa entrevista, falando sobre as perspectivas da agroecologia. Sim, então vou falar primeiro da perspectiva, em seguida eu faço o convite, pode ser? Esse evento, todos esses eventos que a gente tem proposto, eles partem da perspectiva agroecológica, e a perspectiva agroecológica é a perspectiva da construção desse mundo mais justo, né? Socialmente mais justo, de forma que a produção social, né? O que é a produção social? É tudo aquilo que nós produzimos, né, coletivamente. E eu diria para você que a gente não produz individualmente, em hipótese alguma, né? Toda a produção, ela acontece nesse contexto da sociedade. Ela
ela é integrada ao contexto social e que ela seja distribuída de forma justa, né? Distribuída para todos. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva. Por exemplo, na produção de alimentos, exatamente, a gente ter a percepção de que produto agroecológico não é necessariamente o produto orgânico, né? O produto orgânico, ele tem a característica de ser saudável, tanto como o agroecológico. Mas o produto agroecológico, ele vai além, porque ele é produzido nessa perspectiva, né, da distribuição justa do produto que é produzido socialmente. E, então, o convite, a gente convida todos e todas para estarem conosco lá durante essa semana, né, de hoje a sexta-feira, a partir das 19 horas, na sexta, a partir das 18, por conta do filme que a gente vai exibir, começar um pouco mais cedo. Estejam com a gente, o espaço lá é muito democrático, de discussão, de fala, é aberto para o público em geral. Nós vamos certificar, porque às vezes as pessoas têm outros compromissos e precisam comprovar a participação lá. Existe uma página eletrônica que é www.jura.unir.br. Nessa página tem um formulário de inscrição. Quem quiser adiantar o processo, pode fazer a inscrição lá. Mas se não conseguir fazer, não impede de ir, tá? Então, vá, a gente faz lá na hora a inscrição. Participem conosco. A nossa ideia é justamente a universidade, de fato, estar inserida na comunidade aqui do território Vale do Jamari. Ok, muito obrigado, professora Lara Cristina, pedagoga e também mestre em educação. A UNIR fica localizada na Avenida Tancredo Neves, bem no centro da cidade. Participe você também essa semana. Sexta-feira tem um filme muito bacana sobre esse tema. Falamos sobre a jornada universitária em defesa da reforma agrária. Este foi o nosso quadro Giro Entrevista de hoje.